Quando você toma a decisão de trabalhar na área da saúde, é muito além de você escolher uma área, um negócio para trabalhar. Você impacta a vida e a saúde das pessoas. E isso, para mim, faz muito sentido. Quando aconteceu a pandemia, a primeira decisão foi olhar para o mundo, como o mundo estava lidando com a pandemia, e depois olhar para os dados. Quais eram os dados que tinha? Não se tinha dado. Então, o primeiro desafio foi construir esse dado. Tem uma linha de você fazer gestão de pessoas que estavam na linha de frente que é muito desafiadora. Uma instituição bancária ou outras áreas dizia para os seus colaboradores: fiquem em casa e se protejam. Os meus, eu dizia: venha para cá e se bote em risco. Liderar é colocar vontade nas pessoas. Como é que você faz? Você coloca vontade nas pessoas, onde a vontade dela tem que ser superior ao medo que ela tem daquilo. Olá, bem-vindo ao Pode Liderar Podcast, um podcast de desenvolvimento humano, cultura e liderança, com pessoas inspiradoras e histórias super inspiradoras. E hoje eu tô com uma pessoa que eu conheci fazem 15 dias, eu fiquei assim, muito entusiasmada em conhecer a história dela. Eu fiquei muito inspirada pela história de vida dela, a história de trabalho dela, a história de tese de estudo dela. E eu tô muito feliz de conseguir ter trazido ela para falar com vocês. Ela é diretora e executiva, na verdade, de um hospital de referência nacional e internacional, conselheira, né, de ESG, entre muitas outras coisas que ela vai conversar com vocês aqui. E a gente vai falar sobre liderança em tempos de crise, que é tema do mestrado dela, e também de onde ela estava atuando como executiva de um hospital de referência internacional, inclusive no tratamento de Covid na época da pandemia. Então eu estou aqui hoje com a Vânia Bezerra. Vânia, muito obrigada por você ter vindo. Eu que super agradeço o convite. Eu acho que nós participamos de uma atividade tão bacana, foi uma conexão tão bacana, né? E quando a gente reúne mulheres, né, que querem discutir liderança, que querem discutir, enfim, o futuro da humanidade, o futuro dos negócios, o futuro das empresas, não tem como não se conectar com uma pessoa assim, né? Então, é isso. Por que eu não te conheci antes? O questionamento é esse hoje. Gente, eu pensei a mesma coisa. Eu cheguei no evento, eu conheci você e eu fiquei lá e eu grudei. Eu falei, nossa, mas quanta coisa bacana. Quanta coisa bacana, né? Foi uma delícia aquela conversa e eu tô feliz da gente estender pra cá, né? Que, como eu te falei nos bastidores, eu tô muito curiosa pra fazer um monte de pergunta pra você. E eu gosto muito de falar desses temas e poder levar pras outras pessoas também, porque eu acho que isso abre tanto a nossa cabeça, né? Sim. Então eu vou começar pedindo pra você se apresentar pra gente. Maravilhoso. Bom, eu sou a soma de várias coisas que aconteceram na minha vida. Para fazer um resumo aqui da minha vida, eu sou, né, uma menina de periferia, pais que vieram do Nordeste, minha mãe é faxineira, meu pai torneiro mecânico, do extremo leste da cidade de São Paulo, do Itaim Paulista. E eu entendi que a educação é que iria codar o meu futuro. Então, para você ter uma ideia, eu saí de uma escola pública do Itaim Paulista e tive a oportunidade de estudar na Universidade de Harvard. Eu saí da biblioteca pública para ser premiada na Universidade de Oxford como uma das primeiras mulheres latinas e brasileiras a apresentar um projeto de saúde pública. Eu já fui ao Vale do Silício, a Israel estudar inovação e voltei recente da Universidade da Califórnia em Los Angeles, porque eu entendo que a educação é o maior ato de rebeldia contra qualquer sistema. Então, a educação foi codando e me ajudando a mudar de arquitetura social. Quando eu olho para o mercado de trabalho, né, além da minha educação, eu comecei como recepcionista nessa instituição na qual eu trabalho hoje, e eu passei por todos os cargos dessa organização até que eu assumi uma diretoria da área de compromisso social dessa organização, com mais de 300 colaboradores e desenvolvendo projetos para o país inteiro, né? Então, quando eu faço um resumo da minha história, ele tem muita resiliência, tem muito aprendizado, né? Eu estudo
incansavelmente, e tem muito de unir o meu trabalho com o meu propósito. Quando você toma a decisão de trabalhar na área da saúde, é muito além de você escolher uma área, um negócio para trabalhar. Você impacta a vida e a saúde das pessoas. E isso, para mim, faz muito sentido. Sim, nossa, com certeza. E ouvindo a sua história, né, é realmente, assim, muito... É muito bonita a história, é de muita conquista. Eu acho que é uma referência mesmo, sabe? Que tudo que você foi buscar, enfim, e eu fico muito emocionada, de verdade, de ver. E você falou uma coisa no encontro que a gente teve, que você era uma das pessoas da mesa redonda. É verdade. E me marcou muito, né? Você falou, se você me permite falar com as suas palavras, ou com as minhas, lembrando de você falando, mas você falou assim, eu não tinha naquela época, o que você falou? Eu não tinha... Nada a oferecer que não fosse a minha inteligência. Exatamente. Isso é muito importante. Porque o que acontece, né, no mercado de trabalho, enfim, na vida, nas relações, né, nas conexões, eu falo muito sobre a importância das conexões genuínas. Quando você vem de uma realidade como a minha, veja bem, eu não tenho uma família influente, os meus pais não frequentaram a universidade, então esta arquitetura social não me pertencia, né? Uma menina de periferia que foi estudar em grandes universidades, estudei no Mackenzie, eu fiz FGV, então eu não me sentia parte daquele ambiente. Então, quando eu olhava para essas pessoas, eu entendia, o que eu posso oferecer para elas? Eu não tinha nada a oferecer que não fosse a minha inteligência. Então, eu comecei a compartilhar o conhecimento que eu tinha e as pessoas foram se aproximando disso. Então, algumas vantagens ou algo que tenha relação com o meu perfil. Eu sou uma pessoa muito disposta. As pessoas falam que as pessoas dispostas é que se atraem, né? Então, eu sou disposta, eu estou sempre pronta. Eu tenho relações genuínas, eu me importo verdadeiramente com as pessoas e eu tinha minha inteligência e a minha maneira de fazer as coisas, de ir atrás das coisas, né, minha prontidão. Sim. Isso fez com que eu me aproximasse de pessoas e os meus pés pisassem em lugares que eu jamais imaginei que eu estaria. Porque era o que eu tinha para oferecer para ela. A conexão, né, o network, ele é uma troca, né? Sim. Essa rede é uma troca. Então, era o que eu podia oferecer. Sim. Eu não tinha nada além disso. E que era muita coisa. E, por vezes, eu não entendia que aquilo era algo que eu podia oferecer. Então, fez com que eu moldasse e modelasse aí e me aproximasse de pessoas importantes na minha vida e que têm marcado a minha carreira. Nossa, isso dá uma conversa sozinha, só sobre autogestão de carreira e autodesenvolvimento. Sim. Mas eu vou focar na questão da crise. E como é que surgiu o seu interesse em estudar a questão de liderança em tempos de crise? Conta pra gente como é que você chegou nesse momento. Perfeito. Liderar é colocar vontade nas pessoas. E como você coloca vontade nas pessoas em cenários complexos, incertos, voláteis e o mais intrigante para mim, que colocava sua própria vida em risco. Então, quando você discute crise, você discute gestão da mudança. Eu sou formada em relações públicas. As relações públicas, ela lida com o engajamento das organizações, ela lida com cultura, ela lida com processos e como os processos ajudam a construir a cultura e ajudam a modelar comportamento. Então, discutir cultura, estratégia, rituais de governança, é uma coisa que veio da minha formação e faz sentido muito em ambientes que lidam com situações de emergências, como, por exemplo, um pronto atendimento, né? Como você lida com esses desafios de um pronto atendimento, de situações de calamidade? Eu já estudei antes de entrar no mestrado para discutir liderança e governança em tempos de crise. Eu estudei gestão de atenção à saúde. Então, eu vivi experiências como preparar o Brasil para a Copa do Mundo, do ponto de vista de saúde, preparar o Brasil
para as Olimpíadas, do ponto de vista de saúde. Eu já tinha trabalhado com simulação de crises em hospitais. Se acontece uma grande catástrofe em uma determinada região, como você lida com múltiplos perfis de paciente? O que chega andando, o que chega de aeronave, o que chega de ambulância, o que chega sem as suas condições, né, de se comunicar. Então, na saúde, este é um padrão simulado, como o simulado que tem nas organizações, por exemplo, para incêndio, na saúde é complexo. Você tem paciente acamado, você tem uma série de outras variáveis. Então, instituições de grande porte têm isso muito no seu radar. Mas não, obviamente, na magnitude de uma pandemia. Ninguém tinha essa magnitude, né? Ninguém tinha. E eu estudo saúde pública há alguns anos. Então, na oportunidade quando aconteceu a pandemia, eu já tinha ido à Universidade de Harvard para estudar saúde pública, modelos de saúde pública. O modelo de saúde brasileiro, ele foi inspirado no modelo de saúde inglês. Então, eu já tinha ido para a Inglaterra 2 vezes para estudar o sistema de saúde. Como a saúde lida com questões de sazonalidade, então o tempo em São Paulo esfriou, isso superlota os hospitais infantis. Então essa rotina de ambiente hospitalar era algo que eu já conhecia. Quando aconteceu a pandemia, em março, e a magnitude que ela chegou, a primeira decisão foi olhar para os dados, olhar para o mundo, como o mundo estava lidando com a pandemia, e depois olhar para os dados. Quais eram os dados que tinha? Não se tinha dado. Então, o primeiro desafio foi construir esse dado. Porque quando você lidera em uma crise, eu falo muito isso, como você lida com questões complexas? Estando inteiro naquela complexidade. Quando você avalia uma crise, quando acontece uma crise, você primeiro cria uma sala de situação. Muitas vezes nem é uma sala de crise ainda, ele é uma pré-crise. Sala como se fosse um grupo de discussão. Exatamente. E esta sala de situação, você traz os seus talentos que têm relação com aquele tema. Então, vou dar um exemplo para a dengue. Você traz médicos especialistas da área de saúde da família, epidemiologistas, que vai olhar qual é a semana epidemiológica daquela doença. Você vai discutir quais são as campanhas de prevenção. Então, é comum isso nas áreas, principalmente pública, monitorar. Sim. Quando veio a pandemia, que era desconhecido, nós lidamos com uma situação onde o profissional de saúde era impactado. Então, você motivar e liderar pessoas para algo que eu vou te dizer o seguinte: olha, existe uma doença desconhecida, nós não sabemos tratar, nós não sabemos como se pega, se é pelo ar, se é pela tosse, se vem pela água, não se sabe exatamente. Você é um profissional de saúde, eu preciso de você agora, mas você vai deixar seu pai, sua mãe, seus filhos, e o seu trabalho vai colocar você e a vida da sua família em risco. Como você lidera pessoas onde o que você está pedindo para ela é para ela se abnegar? E a abnegação é, além de você fazer aquilo, é você abrir mão daquilo que é um valor e uma proteção para você, para que você proteja outras pessoas. Então, o desafio de você lidar com isso na área da saúde foi determinante, na verdade, foi um ponto de atenção para todos os profissionais que trabalham na área da saúde, sobretudo em outras áreas, mas com o desafio de que uma instituição bancária ou outras áreas dizia para os seus colaboradores: fiquem em casa e se proteja. Os meus, eu dizia, venha para cá e se bote em risco. Então, tem uma linha de você fazer gestão de pessoas que estavam na linha de frente que é muito desafiadora. Por isso que merecia um estudo, e merece um estudo, inclusive é a minha discussão para o doutorado, tão importante. Como é que você faz? Você coloca vontade nas pessoas, onde a vontade dela tem que ser superior ao medo que ela tem daquilo. Incrível, né? Incrível. Você foi falando, eu fui lembrando, né, dos casos, das pessoas que eu conheço que trabalhavam
é um pouco perto da linha de frente. É uma decisão muito difícil mesmo, né? E deve ter sido muito intenso a gestão, né, desses profissionais, com tudo que veio junto, né? Que aí vem o burnout, vem, né, crises, né? Vem estafa física. É um ambiente muito extremo, né? E no seu estudo, o seu estudo aconteceu, do mestrado, aconteceu na mesma época que a pandemia estava acontecendo, né? O que você conseguiu ter de dados, assim, do estudo durante a pandemia, de insights sobre essa gestão desses profissionais? Sim. O meu estudo, ele pegou o auge da pandemia, né, de 2020, ali, onde tudo aconteceu. Foi um estudo qualitativo, então eu entrevistei os principais nomes de saúde brasileira. Então, esse programa ele foi liderado por grandes nomes, Drauzio Varela, Gonzalo Vecina. Eu entrevistei os principais nomes da saúde. E a primeira coisa, quando você olha para liderança e governança, em períodos de crise, o modelo de comando, né, de quem governa e como as pessoas lideram foi primordial. Porque teve uma discussão de recurso. Então, quais eram os recursos? O projeto que eu liderei, ele doou, né, ele era um projeto de R$1 bilhão. Só que ele precisava de uma gestão muito estruturada. Então, a maneira como as decisões eram tomadas, elas não podiam ser decisões políticas, elas precisavam ser decisões técnicas, baseadas em dados e baseadas em ciência. Então, esta governança de quem são os especialistas, hierarquia do conhecimento. Então, em um dado momento, nós precisávamos de pessoas que entendessem de logística de um país continental. Que entendesse de dados epidemiológicos e preditivos. Então, você usar a hierarquia do conhecimento e no modelo de governança não é quem tem o cargo, quem era o líder do programa. Existia um modelo, né, de quem era o líder, quem eram os líderes de frente, mas dependendo do tema, nós chamávamos o principal especialista para aquele tema. Quando nós conduzimos uma campanha de proteja-se para o uso de máscara, quem nos ajudou na construção e apresentou a proposta foi um líder, foi um head de marketing e comunicação, porque ele sabia se comunicar com o público geral. E aquelas pessoas que estavam ali não sabiam. Então, a governança foi um fator primordial. Depois, a liderança e a comunicação com esses liderados. Porque a gente tem uma discussão sobre o que é transparência. Como é que você se comunica em momentos de crise com uma comunicação transparente? A gente fala muito sobre respeito, sobre accountability, sobre ESG, e a gente precisa mostrar para as pessoas, ter transparência nas suas informações e não deixar que as pessoas vejam. Isso é transparência para organizações desse tipo. Então, nós levávamos coletivas de imprensa para a sociedade, para dizer quais eram as ações. Nós divulgávamos diariamente para os colaboradores o número de colaboradores doentes. Nós fizemos compromissos com esses colaboradores, que era, olha, você vai para a cidade de Palmas ajudar na reestruturação de um hospital de campanha. Se você adoecer, nós vamos trazer você para casa de barco, de avião, de balão, mas esse é o nosso compromisso. O compromisso do líder com o liderado e com o cuidar das nossas pessoas, porque na liderança, principalmente em tempos de crise, a gente fala que cuidar as nossas pessoas, as pessoas são minhas pessoas, porque o que é seu, você cuida de verdade. Então, a gente tinha uma máxima que é, cuide das suas pessoas. Eu lidero 10 pessoas, cada um dos meus gerentes lidera mais 20 pessoas, e aí você cria esse flow de liderança e um cuida do outro. E nesse contexto, é um cuidar muito genuíno mesmo, né? E assim, você conseguir esse compromisso com a pessoa... Você fala assim, olha, se acontecer alguma coisa, eu dou um jeito e você vai voltar e você vai ter o apoio. Demanda muita
demanda ter uma confiança muito grande nessa liderança. Não é uma coisa também que se estabelece do dia para a noite, né? Sim. Como é que você vê essa questão da confiança? Eu falo que no mercado de trabalho, principalmente, onde a gente tem discutido tanto as conexões genuínas, né? Enfim, acho que tem 3 estágios dessa relação. Por isso que as instituições onde muda muito a liderança impacta também nos seus resultados. Porque existe a relação de confiança. Então, eu contratei você, eu confio que você vai entregar um trabalho, um bom trabalho. Depois tem uma relação de afinidade, que as pessoas confundem. Eu confio em todas as pessoas que trabalham comigo. Se você é um líder que não confia, você precisa demitir aquela pessoa. Ela não tem fit com aquela organização, ela não tem fit com você, ela não te entrega aquilo que você combinou. Depois tem uma relação de afinidade, né? Não é com todo mundo que você toma café, que você almoça. A afinidade, ela é construída com o tempo. E tem a lealdade, que é quando aquelas pessoas, primeiro você vira fã do seu colaborador. Eu acho que o líder que não é fã do colaborador, ele tem um desafio. Seja fã do seu colaborador, né? Tenha orgulho, tenha do seu time pessoas infinitamente melhores do que você. E esse é um desafio da liderança, né? Muitos líderes entendem que ele é o notório saber, e nunca será. E como você cria essa relação de lealdade? De eu vou para Palmas e eu tenho certeza que a Vânia vai me trazer de volta. Porque é mais do que uma relação de confiança. É você se colocar numa posição de um líder servidor. Eu estou ali para servir a um propósito e a um time. Isso é tão importante em tempos de crise ou mesmo no dia a dia da organização. Olha uma situação. A nossa diretoria, né, que é a Diretoria de Compromisso Social, ela antes da pandemia, ela tem um lema, uma missão, um propósito daquela diretoria, que é melhorar a vida e a saúde das pessoas. Esse é o nosso papel. A gente sempre trabalhou com projetos, por exemplo, que olhava para portos, aeroportos e fronteiras em saúde, para criar uma barreira de proteção no nosso país, coisas que as pessoas não veem, que o Sistema Único de Saúde faz e que a gente não conhece, não vê. Então, esse era um desafio, melhorar a vida e a saúde das pessoas. Na pandemia, esse propósito, essa missão não fazia mais sentido, porque a gente trabalhava e no final do dia aumentava o número de óbitos. Trabalhava e aumentava o número de óbitos. Então nós sentamos entre o time e falou, essa missão ela não faz sentido hoje. Então nós ajustamos para mitigar o sofrimento humano. Então o nosso trabalho e todas as nossas pessoas trabalhavam com um único objetivo. No final do dia, mitigar o sofrimento humano. E quando você cria um propósito, uma causa, as pessoas trabalham pela causa. Então, mesmo quando elas têm divergências de opinião, têm ruído entre os departamentos, o objetivo no final do dia ele é tão nobre que faz com que as pessoas se movimentem, faz com que as pessoas dialoguem para construir consenso, que as pessoas façam concessões sociais, porque elas entendem que o que está depois disso é muito maior. Então, isso fez com que a equipe se organizasse para isso. E que a gente também criasse estruturas para cuidar desse colaborador. Olha, tem vários casos emblemáticos, mas eu tenho 2 que são bem marcantes para mim. Um dos meus colaboradores, médico da equipe, emergencista, especialista em crise. Eu falo que é aqueles médicos do SAMU, que ele sabe, chega num ambiente caótico e ele tem a inteligência de lidar com aquele cenário. E ele foi para uma região, ele foi para Palmas. Em Palmas ele começou a adoecer. A família dele de Minas, ele em Palmas. E eu tinha um compromisso com eles, quando eles fizeram a primeira viagem. Se vocês adoecerem, eu vou buscar vocês onde vocês estiverem. Os aviões não saíam. Eu, no auge da pandemia, eu tinha que ir para Brasília, eu tinha uma carta, e guardo com muito orgulho, eu tenho uma carta do governo federal que me autorizava a transitar pelo país, porque os aviões tinham só a tripulação, eu tinha um dos voos, o meu médico de referência e mais 3, 4 pessoas. E foi bem nessa época que ele adoeceu.
eu liguei para a FAB, para onde você imaginar, para conseguir trazer esse colaborador. Ele foi primeiro para Brasília, onde tem uma unidade nossa lá, e depois ele veio para São Paulo. E a minha responsabilidade de garantir que ele seria cuidado, porque não tinha leito em lugar nenhum, nem na instituição que eu trabalhava, nem em lugar nenhum. Então, uma das coisas que a instituição que eu trabalho, garantiu é que a gente cuidaria das nossas pessoas, que é um programa que chama Cuidando de Quem Cuida. Quando ele chegou em São Paulo, eu trouxe a mulher dele de Minas Gerais. A mulher dele em Minas Gerais, a gente trouxe essa mulher para acompanhar ele. E eu não podia visitá-lo, ninguém podia visitar, e eu todos os dias, né, quem trabalhou na área da saúde não teve home office. E como eu fazia para ele perceber que eu estava ali cuidando dele? Eu ia quase que diariamente, ele ficou mais de 15 dias internado, eu ia até o andar, que era até onde eu podia ir, eu tirava uma foto da porta, o quarto dele era do 211, eu nunca vou esquecer. Eu tirava uma foto da porta e eu mandava para ele, eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. E hoje ele é a pessoa que está liderando a crise com a gente, que tem toda a estrutura da crise do Rio Grande do Sul. Mas isso é tão genuíno. E eu não tinha outra coisa para fazer que não fosse cuidar dele, dessas minhas pessoas. E ele ficou internado lá por mais de 15 dias. A gente cuidou da esposa dele, tudo que você imaginar. E esta força e esse cuidado que eu tive com ele refletiu em todo o time. Uhum. Eu tive um outro colaborador, e que hoje é a pessoa da minha comunicação, ele é um relações públicas que trabalha com a gente. Ele perdeu o pai e a mãe na mesma semana. Você lidar com a dor do outro é muito difícil, porque como você faz para manter uma pessoa dessa em pé, manter os seus pares, os seus colegas em pé, sabendo que em volta delas tudo estava acontecendo? E eu vivi a minha maior dor, porque eu tive muitos problemas na pandemia. Eu perdi a minha mãe no auge da pandemia. Minha mãe tinha um câncer, estava internada num hospital, e eu não podia visitar minha mãe. E aquilo me incomodava, né? Eu sempre falo que na vida você pode ser um acomodado, você pode ser um incomodado, mas você pode ser um inconformado. E ser um inconformado, um indignado, ele te move. E eu vi a minha mãe, como eu sou amiga de médico no país inteiro e tudo, eu tinha a oportunidade, o privilégio de que um médico maravilhoso, Paulo, que cuidou da minha mãe, amigo, ele entrava na UTI, porque ele podia na UTI, e ele fazia um vídeo comigo, para eu ver minha mãe. E eu fiz, eu quero fazer isso para todo mundo. E aí nós criamos um projeto que chamava Conectando Vidas. E compramos tablet por zilhões, praticamente o país inteiro. Eu não sei te dizer quantos tablets a gente comprou. E a gente colocou dentro das UTIs. Porque as pessoas ficaram muito tempo, elas passaram aniversário. O familiar não vinha, as pessoas ficavam aglomeradas na porta do hospital para saber notícia dos seus familiares. Foi uma fase tão difícil que Manaus, a pior crise de Manaus, como não dava tempo para avisar os familiares, eles usavam Polaroid para sinalizar os corpos. Então imagina, eles tiravam foto, colocavam no saco de óbito que a gente fala, e a pessoa tinha que identificar por uma foto de Polaroid. É uma coisa que, assim, anos para a gente conseguir ter inteligência emocional e decantar o que aconteceu. E esse meu colaborador perdeu o pai e a mãe, a gente foi suportar ele. E aí eu comecei a criar ações, entender como eu podia trazer um mínimo de conforto para essas pessoas nos territórios. Eu tinha colaborador que ia para o Acre e não tinha voo para voltar. Uhum. Eu vou conseguir trazer de volta 15 dias, vou conseguir te trazer 20 dias. E não conseguia trazer as pessoas. Então a gente criou um grupo que era uma squad que chamava Care, que nós começamos a fazer coisas. Então eu falei com todas as companhias aéreas, e quando um colaborador meu colocava o pé na aeronave, o comandante dizia: olha, nós estamos aqui com a Vânia Bezerra,
ela é uma heroína da saúde. Ela saiu da sua casa para ajudar a salvar a vida e mitigar o sofrimento humano em Belém, em Natal. Então as pessoas, elas se sentiam... Eu criei um colete, a gente criou um colete do Todos pela Saúde, onde os meus colaboradores, eles vestiam aquilo, e foi de Drauzio Varela ao meu colaborador da ponta, usava aquele colete, ele serviu mais do que para comunicar que aquele profissional era da saúde, mas também ele trazia uma proteção, que era além da proteção de uma capa de herói mesmo, uma proteção de, eu sei que eu vou ser cuidado por essas pessoas, eu sei que eu não vou ficar desamparado no estado que eu tiver. Então essa liderança genuína, de estar perto mesmo das pessoas, e olha que eram 300 pessoas, este foi para mim o maior legado dessa pandemia. E a liderança pelo exemplo. Chegou uma época que a gente distribuía mais de 70 mil máscaras para a população, criei um projeto específico para levar máscara para as comunidades, para proteger as comunidades. E eu, um dia desses, de entregar máscara, porque chegou uma hora que a gente entregava máscara na rua. Uhum. Eu tenho uma foto muito emblemática que eu estou entregando uma máscara para um motorista de ônibus. E uma pessoa tirou a foto e ela escreveu na foto: quem é você nessa pandemia? Quem foi você nessa pandemia? Eu sei quem eu fui. Eu sei o trabalho que eu fiz. Eu sei qual é o meu legado. Eu sei o quanto eu sou respeitada pelo que eu fiz nessa pandemia, e que foi muito além daquilo que as pessoas me pediram. Né? E eu tenho certeza que essa é a reflexão que eu deixo para a liderança ou para qualquer momento de crise. Quem foi você no momento de crise? Uhum. Um líder, ele tem que ser o mais centrado, enquanto tá todo mundo, né, uma barata voa, um céu muito nublado. Quem está centrado nos principais momentos de crise, que não se deixa levar por uma decisão emocional, é quem vai sair com menos sequelas dessas discussões. Eu tenho acompanhado em primeira pessoa as discussões do Rio Grande do Sul. Uhum. E centralidade e liderança é o que vai fazer a diferença. Porque hoje, quando você olha, não tem faltado doações. Uhum. Acho que a população brasileira tem isso muito forte. Agora, quem lidera, quem é o centro do comando desta crise, ainda há um desafio gigante de como a gente não se organizou para isso, né? E quem cuida de quem cuida? Quem cuida da liderança? Esse é o grande desafio. Porque as organizações não dão estruturas reais para cuidar do líder. Ser líder é responsabilidade, a gente sabe disso, e até hoje, né, eu discuto muito de, qual que é a vantagem de ser um líder? Muita gente hoje tem escolhido a carreira em Y porque o desafio de liderar, né, você pode ser líder de líderes, que é o meu desafio hoje. Eu preciso liderar gerentes que precisam ser líderes de coordenadores, que precisam ser líderes de supervisores, que tem todos os layers. Você precisa ser líder do outro, que é como eu influencio quem está aqui do meu lado. E muitas vezes em pequenas ações de eu voltar e desligar uma luz, porque eu saí da sala e deixei a luz ligada. Coisas pequenas que as pessoas ajudam a montar que líder você é, a desenhar, a ter a percepção de você, e ser líder de líder. E ser líder de si. Ser líder de si é o maior desafio. Então, muitas vezes eu faço algumas mentorias, e a primeira coisa que eu pergunto para minha mentorada: você faz terapia? A pessoa... Porque eu falo, você tem que fazer terapia para lidar até com quem não faz terapia. A gente não pode abrir mão da nossa terapia, até para a gente conseguir fazer essa discussão mais estruturada, porque no final do dia a gente está lidando com pessoas, e o mercado competitivo, como você, quanto mais alto sobe o seu cargo, mais solitário ele é. Então, se você não criar essas discussões, até ontem a gente não via falar sobre a vulnerabilidade do líder. Eu reuni minha equipe no auge da pandemia e falei assim: eu estou com medo. A gente vai ter que criar uma estratégia de como nós vamos liderar essas pessoas, porque eu também tenho medo. Eu tomo a decisão de mandar uma pessoa para Palmas, sabendo que ela vai correr um risco de vida, e eu sou responsável por ela. Eu recente mandei um cirurgião
para atender uma paciente no Rio Grande do Sul. Arrumar um voo para ele na FAB, conseguir colocar ele numa aeronave para ele operar uma coisa super complexa e garantir que ele vai e volta. Uma das minhas colaboradoras foi nessa missão da Força Nacional do SUS. Falar com ela todos os dias e estar à disposição a qualquer momento, porque se ela acontecesse alguma coisa, eu teria que trazê-la para cá. Então ela fazia quase um diário. Acabei de entrar na aeronave, acabei de descer, acabei de pegar meu uniforme, aqui é o lugar onde eu vou dormir. Porque eu queria me pôr, eu tinha que estar à disposição, prontidão. Eu tinha que estar de prontidão para atendê-la. Mas hoje, quem cuida de mim ou quem cuida do líder é a terapia. O modelo de governança não está preparado para lidar com a saúde mental das pessoas. Outro dia eu vi uma pessoa super relevante na área da saúde dizendo que ela é uma depressiva funcional. Olha que maluco que está o mercado de trabalho. Eu tenho depressão, empresa, organização, mas fique tranquilo, eu sou uma depressiva funcional. Eu estou em depressão, mas eu entrego o que eu tenho que entregar. Eu falo. E tá tudo certo, né? Aquela aí, e é assim. E não se preocupe comigo, ou como eu não me preocupo com você. E na saúde acontece um desafio que as pessoas trabalhavam 12 horas, muitas horas. E o desafio de descansar, de dormir. O que as pessoas começaram a tomar medicamento para dormir do começo da pandemia e não conseguiram parar de tomar. Vira uma dependência mesmo. Vira uma dependência, porque dormir era a única maneira de você tentar descansar o seu corpo. E você não conseguia fazer isso, porque em menos de 6 horas você deveria voltar para o plantão. Então, se forçar a dormir... Não, e devia ser uma adrenalina muito, tamanha, que é difícil de dormir muito. Mesmo. E você dorme, você vive os casos das pessoas. A saúde tem um desafio muito grande, porque não é um cliente, é a vida dele. Ontem, eu voltando do almoço, eu dei de cara com um paciente de 6 anos. De idade. De idade, porque eu lido com um transplante de fígado infantil intervivo. É uma técnica muito específica. Que uma criança tem um problema de fígado, você pega um fígado da mãe, do pai, de um parente, um pedacinho, coloca naquela criança para ela se desenvolver. Nós temos o melhor casuística do mundo, a gente só perde para o Japão. Que interessante. E a gente traz crianças, a gente faz pelo SUS, traz crianças do país inteiro. E esse menino, ele é famoso, porque ele gravou um vídeo pra gente e ele se comunica muito bem. E eu uso o vídeo dele em todos os lugares, porque eu falo sobre o empoderamento do paciente, independente da idade. E ele fala do caso clínico dele como se ele fosse um adulto. E aí eu encontrei ele, e eu conheço ele, mas ele não me conhece. Aí eu encontrei ele na frente e falei, aqui é o... Aí eu, olha, eu sou sua fã. E ele, você não fez um vídeo? Nossa, aí ele sentou, eu falei, posso tirar uma foto com você? Aí o pai dele, obviamente, conversei com o pai, pode. Aí sentei do lado dele, ele perguntou se eu tinha rede social dele. Eu falei, você tem rede social? Não é minha, é do meu pai, porque eu não posso ter telefone, mas você pode seguir meu pai, que lá você vai me ver. Uma graça. Menino, uma graça. Mas esse é o resultado do meu trabalho, né? O resultado do meu trabalho é isso, é salvar uma mãe puérpera de 31 anos, no Rio Grande do Sul, que teve que tirar o seu bebê antecipadamente, porque ela tem um problema cardíaco. Então, eu fiquei os últimos 20 dias criando maneiras de conseguir levar esse cirurgião para salvar a vida dessa mulher. E salvar a vida do filho dela, né? E dar ao filho a oportunidade de viver com a sua mãe. Então, unir o propósito e o trabalho não é muito convencional. E é muito genuíno. Essa dedicação é totalmente genuína. É uma dedicação, é uma paixão e uma dedicação por, de fato, cuidar das pessoas. E, de fato, quando a gente está numa crise, eu fico pensando, a gente está numa crise, numa empresa que não é de saúde. Não chega a ser uma crise de vida. Nem sempre a gente vê uma dedicação tão genuína. Às vezes é cada um tentando salvar o seu daquilo ali. Né? Então, quando eu fico pensando toda a sua história, todos os seus exemplos, que são, assim, muitas vezes de vida ou morte, de aliviar sofrimento, a crítica do crítico mesmo.
Fico assim, cara, o que as outras estruturas, as outras empresas, os outros segmentos, o que a gente pode aprender com isso, de alguma forma? E você falou tanta coisa inspiradora, né? E uma das coisas que ficou mais forte para mim até agora foi essa dedicação e paixão genuína por, de fato, cuidar das pessoas, por, de fato, ser transparente, de fato, mostrar sua vulnerabilidade, de fato, compartilhar um propósito que também é muito genuíno. Isso tudo... A gente não vai conseguir nunca resolver tudo do jeito que a gente quer no máximo, né? Mas foi interessante quando você falou que vocês redefiniram a missão. Porque é isso, você tá numa missão, você quer fazer uma coisa, é uma frustração imensa você não conseguir atingir aquilo. Então, cara, o que a gente de fato consegue fazer? E você readaptar essa missão. Gente, o nosso papel aqui é diminuir o sofrimento humano. É até aqui que dá para ir. E como isso foi importante, tanto para as pessoas que se beneficiaram, quanto para o time entender. Porque deve ser muito frustrante também para o time querer fazer uma coisa e não acontecer. Então, quando você redefine aquilo, fala assim, gente, vamos ser realistas? Tem coisa que não está totalmente no nosso controle. É até aqui que a gente vai, ó. Essa é a nossa missão. Faz sentido? Faz. Então, vamos nessa. Vamos nessa que eu cuido de você. E você sabe que para outras instituições, né, e depois dessa crise, eu falo para vários mercados, óleo e gás. Outro dia eu me vi conversando sobre liderança com um time de trilhos, metrô, trem, dentro e fora do país. E foi muito interessante, porque é uma lógica, né? São mercados muito diferentes. E aí a primeira coisa, eu questionei, eu tenho 1.000 colaboradores, as pessoas falando número, como é difícil lidar com um número grande de pessoas. Falei, eu te entendo, mas eu tenho uma pergunta. Não é pior tudo sobre nós, sem nós? Quando a gente está numa liderança, a gente tende a não considerar a opinião das pessoas que estão no front. Então, você já parou e pensou em perguntar o que faz sentido dentro da instituição que eu trabalho? E isso a gente leva para outras organizações. A saúde, ela é muito pouco tecnológica. Ela, por um lado, ela avançou em medicamentos e equipamentos médicos, mas ela é muito gente dependente. Para você ter uma ideia, 70% do negócio saúde é gente dependente. Ele é um negócio gente dependente. Então, existem coisas que são muito manuais. Então, tem instituições que têm um programa, por exemplo, que chama Alegria no Trabalho, que a primeira pergunta é, o que importa para você? Aparece de tudo no que importa para você. Eu tinha uma secretária que ela tinha nanismo. E o que importava para ela? A altura do ponto, quando ela tinha que passar, porque ela tinha que subir num banquinho, e ela não queria subir no banquinho, ela queria passar o ponto, na altura dela. Eu tinha que ficar no mesmo nível que ela, porque quando eu falava para ela, parecia uma relação assimétrica, então parecia sempre que eu estava dando uma bronca nela. É como se faz com criança. Só que o que tem de dificuldade no mercado, no mundo corporativo? Eu fui outro dia para Florianópolis para uma mesa, e na mesa tinha um cara incrível, um psicólogo chamado Rica, um cara totalmente diferente do mercado, cabeludo, totalmente diferente, e ele falou uma coisa, olha, o problema das organizações é que nós temos adultos trabalhando, mas nós falamos com essas pessoas como se elas fossem crianças e elas subentendessem o que a gente quer dizer. Conversas com adultos se faz com adultos, porque senão você cria seres humanos adulterados. E quando você chega numa conversa e fala assim, esta conversa é uma conversa difícil. Ou eu digo, eu vou conversar com vocês porque eu estou conversando com adultos. E o que você espera de um adulto? Confiança, sigilo daquilo que nós vamos conversar. No final do ano eu tive uma série de questões, projetos que foram cancelados, e eu falei, eu vou dizer às pessoas o que está acontecendo. Porque é tudo sobre nós, sem nós, não. Vocês precisam saber as movimentações que estão acontecendo. Só que eu espero de vocês sigilo nessas informações.
E aí eu volto para um ponto que você falou lá no comecinho, que é a questão da confiança. E o líder precisa confiar no time. E se não confia no time, tem alguma coisa esquisita, né? Ou a seleção não foi boa, ou não desenvolveu alguma coisa que é crítica para aquela relação, ou não vai mesmo, né? E aí como você mantém uma relação de trabalho em time sem você confiar? Você não vai nem conseguir desenvolver essa pessoa. Não. E sabe que eu falo uma coisa para as mentorias que eu faço e que eu prego? Tem um livro que eu gosto muito, que ele fala os 4 compromissos. Uhum. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. Começa por aí. Todas as vezes que por algum motivo eu feri algum inegociável, eu feri isso, eu fico muito mal. Recebi uma mensagem recente de uma empreendedora. Eu estava fechando um trabalho e, por conta de 1000 agendas, não interessa os motivos, eu remarquei inúmeras vezes com essa empreendedora. E umas 4 vezes. E aí ela me mandou uma mensagem assim: eu quero te dar um feedback. Eu te sigo, eu sou uma admiradora sua, mas você foi desrespeitosa comigo. Eu tenho uma agenda, eu sou uma empreendedora. Eu não posso ficar à mercê da sua agenda. E eu tive empatia sabendo que você tem uma agenda muito complexa, mas você não me priorizou. E eu quero te dar esse feedback para que você não faça isso com outros empreendedores. Isso caiu assim, porque eu feri o meu primeiro princípio, que é ser impecável com a minha palavra. Hoje em dia, as pessoas fazem assim: Vânia, quarta-feira às 8 da manhã? Eu digo sim, quarta-feira às 8 da manhã. As pessoas que me conhecem sabem que eu não vou furar. Porque eu dei a minha palavra, porque a minha missão é ser uma das pessoas mais incríveis do mundo, eu brinco, até 2031. E tem relação com ser impecável com a minha palavra. Entende que eu feri um princípio que é ser impecável com a minha palavra? Eu pedi 1000 desculpas para aquela empreendedora. Disse a ela que isso não acontecia. Que foi, enfim, e justifiquei. Mas nada vai mudar a percepção que ela teve sobre mim. Né? Então, a primeira coisa do líder é: seja impecável com a sua palavra. Eu vejo vários líderes, eu falo isso para os meus mentorados. E eu mentoro principalmente mulheres. É porque meu colaborador não faz isso, não faz aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você entrou numa sala de aula? Porque muitas vezes a gente chegou numa posição de líder e fala para o nosso colaborador: você precisa estudar, no seu plano de desenvolvimento individual você precisa ler, você precisa escrever. Ele te vê lendo, ele te vê estudando. Deixe o outro saber. E aí eu dei uma palestra recente, uma pessoa disse para mim: nossa, a sua equipe, um treinamento interno, a sua equipe, esmagadora maioria do treinamento era da sua equipe. Falei: inclusive eu. Eu prestigiei um outro diretor que foi falar com um tema que eu até brinquei com ele, falei: nem sabia que você era bom nisso. Falei: mas eu estava lá, porque o exemplo arrasta. Então as pessoas, quando elas começam a conviver, elas sabem que eu vou ser impecável com a minha palavra. E esse é a diferença do líder. O líder, muitas vezes, eu discuto ecogovernança, né? E aí eu falo sobre ecogovernança, sou o Círio, a instituição que eu trabalho foi a primeira instituição carbono neutro, e eu discuto muito sobre ecogovernança dentro de ESG. E aí, numa das mesas, a pessoa me perguntou sobre, mas como é que você faz isso, liderando ecogovernança? Eu falei: olha, a primeira coisa é: eu não tenho carro. Eu discuto ecogovernança, questões climáticas, eu saio daqui e entro no meu carro. Para mim, sou impecável com a minha palavra, quero ser uma das pessoas mais incríveis. É a questão da coerência, né? Não tem coerência não ter carro. E quais são os outros 3? Um deles o primeiro é: seja impecável com a sua palavra. O segundo é: não leve nada para o pessoal. Esse aí é importante também, né? Não leve nada para o pessoal, não vou levar. Eu posso dar um Google aqui nos outros 2. Não era curiosidade, eu fiquei curiosa. Porque o primeiro é tão intenso que ele fala: o primeiro é meu, o segundo é não leve nada para o pessoal. E tem mais 2, eu acho que não tudo é passageiro. Muita coisa se resolveria se as pessoas não levassem para o pessoal. Sim. Que isso tem a ver com a terapia, tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a gente se reconhecer na relação com o outro também. E se desenvolver a partir do que a gente entende que está acontecendo. Você falou tudo, né? Eu falo sobre o ser líder de si. Por um tempo, eu comecei a fazer uma coisa que é um diário
escrita terapêutica. Então, anos que eu faço essa escrita terapêutica. Agora eu tenho, né, eu evoluí, porque muitos anos fazendo, você vai ganhando mais musculatura para fazer. E aí eu volto naquele mesmo dia, no meu diário, é uma mandala lunar. Eu gosto muito do sagrado feminino, liderança feminina. E eu recente fui fazer, estava escrevendo, escrevi quais eram as minhas sensações no dia tal. Eu falei, deixa eu voltar Aí eu voltei 2 mandalas atrás, então 2 anos atrás, e eu voltei no ano de 2000, peguei uma das minhas mandalas de 2019, que é desde quando eu tenho mandala. Estava escrito assim, eu odeio fulano de tal, mais nada. Quando eu olho a minha evolução de tudo que eu escrevi, eu falei, gente, olha, quem é este fulano de tal? Ele não está na minha vida. Eu não sei nem por onde essa pessoa anda. Eu não tenho ideia, porque hoje eu escrevo as sensações. Como aquele dia me fez. O que tem relação comigo, não mais as pessoas. Porque não é sobre a pessoa, é sobre mim. É sobre o que ela disse e o que aquilo causou em mim. E hoje eu consigo olhar a minha evolução e falo, gente, o que era aquela pessoa dos desafios que eu tenho hoje, né? Não tinha nenhuma pandemia quando eu escrevi isso. Então tem essa evolução do líder. Eu fui superintendente jovem até para mim. Hoje eu tenho 42 anos, eu fui superintendente com 30 e poucos, 33 anos. E eu lembro de coisas, de comportamentos e essa memória para mim, esse repertório, né, isso que vai somando, que eu vou empilhando, é tão importante. Eu falo, meu Deus, olha que decisão. Eu vou ouvir esse bate-papo daqui a alguns anos e vou falar, nossa, eu penso muito diferente. Né? Então, essa nossa evolução, mas a gente precisa registrar de alguma maneira. Sim. Né? Muitas vezes até as nossas redes sociais servem para isso. Eu volto alguns anos em algumas publicações minhas e falo, gente, eu não sou mais essa pessoa, mas eu vou deixar aqui, porque isso tem relação com a minha evolução. Porque fez parte. Que faz parte. Eu lembrei essa é a 2ª temporada do podcast, né? A primeira temporada era inclusive um teste, era uma coisa mais simples, não era com essa estrutura toda. E aí uma pessoa falou pra mim, falou assim, não, você tem que deletar a primeira temporada. Eu falei assim, não, a primeira temporada é importantíssimo. Ela faz parte, e é importante que as pessoas vejam que a gente começa de um jeito e como tudo a gente vai amadurecendo. Então eu vou deixar lá. E as entrevistas estão fantásticas, mas é uma outra estrutura. E o autoconhecimento que você está falando é um pouco isso, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai fortalecendo, a gente vai rebuscando o nosso entendimento de si e do outro, né? E relativizando. Né? Hoje, 2019, quem era essa pessoa? E, tipo assim, provavelmente esse tipo de coisa nem mais ia te atingir, né? Com isso, se encaminhando para o final, Vânia, qual poderia ser uma dica que você dá para as lideranças em tempos de crise? Agora falando qualquer instituição, assim. Primeira coisa é analisar com dados em primeira pessoa. Esse é o desafio. Muitas vezes uma crise começa porque o líder ele terceirizou o olhar. Tem acontecido uma crise. Por um momento, eu trabalho com uma empresa, com uma pessoa, uma mentorada que tem várias unidades. Então eu falei, e aí tem uma crise. Você foi olhar. Em primeira pessoa, alguém te contou. Então, como um líder vá em primeira pessoa e veja em campo a crise. Você tem que ver. Eu falo que é ver de pegar. É porque eu tô conectando na minha cabeça e você me fala se faz sentido. Quando você vai, você consegue não só entender, mas você consegue sentir o que está acontecendo. Quando você consegue sentir o que está acontecendo, você consegue elaborar e entender e agir, não só para a resolução do problema, mas como cuida do time também. Exatamente. E às vezes aquilo é de fato uma crise. É o grande desafio, porque tem vários pontos de vista. Então, primeiro, vá em primeira pessoa, entenda se aquilo é uma crise. Depois, separa o sujeito da ação. Esse é o grande desafio, que a gente não faz. O que seria isso? O que é isso? Nós temos diversos perfis de colaboradores, né? Então, você pega um colaborador que é mais calórico, que ele tem um mais processual, um mais relacional. Como ele entende
como de fato ele entendeu aquela situação. Então você vai, ou você inclusive troca. Eu tenho colaboradores, obviamente, vários perfis. Alguém traz hoje eles já acostumaram com isso. Alguém traz um perfil, eu vou fazer uma brincadeira aqui, me vem um virginiano, né, que é tudo muito alinhado, e trouxe um perfil, eu pego um calórico, um escorpiano, que é o cara do relacionamento, e falo assim, olha esse processo para mim. Porque às vezes aquilo nem é de fato uma crise, né? Por isso que a gente chama de sala de situação, porque crise ele sempre traz um estado de alerta e faz você tomar decisões em cima de um estado de alerta. E eu, né, como líder como um profissional de linha de frente, como um SAMU da vida, né, eu falo, ele tem que chegar e sentir o cenário. E primeira coisa que você faz é proteger, né? Não sei se você já viu preste atenção quando você vê alguma situação que envolva o SAMU. A primeira coisa que ele faz não é socorrer a vítima, é proteger o perímetro, porque isso pode causar outros acidentes. Então, chega alguém, olha o perímetro, protege para os carros, ele protege o perímetro. E aí ele socorre as vítimas e ele sempre tem um nível, um critério, uma criticidade. Eu falo que todo profissional de liderança precisa visitar 2 cenários na vida. Um é um cenário de SAMU, ou uma sala de crise de SAMU, para entender qual é a lógica de lidar sem se envolver, de separar o sujeito da ação. E o outro, que para mim é o mais ainda de todos os negócios, o mais desafiador para mim é a banca de pastel. Porque você entender todos os pedidos, não confundir quando entra o pastel e qual é o pastel que vai sair sem errar. E eu fiz um trabalho de observação com o meu time numa banca de pastel. Que interessante, velho. Porque a gente precisa tirar as pessoas daquele ambiente comum. Então eu faço muito isso. Meu time de saúde eu levo na aviação. Eu fui recente na aviação para discutir a lógica de aviação, porque a nossa plataforma é a mesma, manter a segurança do passageiro. No nosso caso, é manter a segurança do paciente. Como você faz isso em plataformas tão diferentes? Então, eu gosto muito de visitar cenários muito disruptivos do meu, para que as pessoas tenham essa visão. Então, senta ali e observa a banca de pastel. Depois a gente volta, de preferência uma banca de pastel onde a equipe é oriental e geralmente da mesma família. E aquela que tem alto movimento. Como aquilo roda. Então, isso é super importante, separar o sujeito da ação e conseguir de fato olhar o cenário do SAMU e fazer essa proteção. Então, eu faço esse olhar. E outra coisa para mim que muda e que faz a gente toda vez entrar numa crise eu aprendi isso, que é quem não reflete repete. A discussão sobre lição aprendida é tão importante quanto ver e agir. A gente não reflete. É verdade. Né? Eu estou vivendo a discussão da pandemia, do Rio Grande do Sul. Eu falo, gente, eu me sinto na 6ª temporada de Lost. A gente sabe o que vai acontecer, mas tá ali, cometendo as mesmas falhas. Então, eu já montei modelo de governança, já vi que isso acontecer, já coloquei um time para monitorar o que estava acontecendo, para olhar todas as regiões de saúde, para entender como o estado inteiro se comporta. Eu tenho um time hoje com 18 gaúchos, ou que estão no Rio Grande do Sul, ou que tem familiar lá. A primeira coisa que eu fiz foi unir essas pessoas e falar, entender como eles sentem. A gente montou uma estrutura que alguém que olha para essas pessoas. Reuni de manhã, fiz uma reunião, era eu e meu CEO, ele teve um imprevisto, chamei a pessoa que está fazendo todas as ações de doação. Ela se conectou direto do galpão, onde o Círio tem colocado as toneladas e toneladas de doação. E ela fez a reunião de lá, mostrando para essas pessoas a doação. É como se eu estivesse prestando contas para estas pessoas do que a gente está fazendo, que são as minhas pessoas gaúchas. Então, eu tenho muita essa movimentação de olhar para essa crise e estar inteiro clusterizando as situações. Que a gente fala, existe uma crise. Qual a proporção dela? Em quais cenários ela está? É uma crise de pessoas, é uma crise de suprimento. Só para você terminar, na pandemia, nós clusterizamos a crise, e eu aprendi isso muito no mestrado. Quando você trabalha comportamento, e o meu mestrado foi em comportamento e competitividade. Primeira coisa que você precisa fazer é clusterizar e entender qual é o tamanho do negócio. Então, na pandemia, nós olhávamos para os 4 E's. Equipamento de saúde, EPI, que era máscara, luva,
equipe e o espaço que a gente ia alocar essas pessoas. E depois a gente compartilhava isso na forma de comunicação de informar, proteger, reconstruir. Você precisa clusterizar, porque você dá um tom para a comunicação que você quer e para os tempos e movimentos que você quer. Então, a comunicação, ela é fundamental. E se comunicar com quem está na ponta. Quem são as pessoas que são influenciadores na ponta, na organização que você trabalha? Né? Às vezes são tomadas decisões institucionais e eu vejo nas organizações que eu passo, eu falo muito interessante. Vocês se reuniram com a equipe da CIPA, que é quem discute as questões da organização? Vocês discutiram com o cipeiro a decisão que você está tomando? Porque o que é interessante nas pessoas participando da CIPA? Por que elas têm instabilidade nas organizações? Porque, de alguma maneira, ela tem licença poética para dizer o que ela pensa, sem ser responsabilizada por isso. E por que a gente não usa essas pessoas? E as pessoas da CIPA são muito vocais. É essa pessoa que eu quero perto de mim. Você não está trazendo as pessoas certas para dialogar. Então, você toma decisões, e às vezes são pequenas, mas ela tem um impacto muito grande em quem está na ponta. Porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, você não conversa com as pessoas, eu vejo muitas discussões de ESG, falo, olha, você fez uma divulgação maravilhosa do seu relatório de sustentabilidade para fora, mas o teu colaborador mesmo, o firmeiro, nem sabe que esse relatório existe. Ele não se reconhece nesse relatório. Seja porque você usa, inclusive, imagens prontas, ou elas não foram consultadas e não tem aspas das principais pessoas. Você não faz o mapeamento do seu stakeholder interno. Então, tem muito isso. O líder trabalha para uma equipe que ele não conhece. Isso é muito, muito interessante. Outro dia, com um prestador de serviço do hospital, e ele foi para uma reunião, e ele tem um grupo de terceiros que trabalha para ele. E aí eu fui passando com ele nos andares, e eu cumprimentava. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Gabriel? Aí a gente sentou para a reunião e eu falei, essas pessoas são suas pessoas, porque elas trabalham para você. Você não sabe o nome delas? Como você quer ter o respeito da sua equipe, você não sabe o nome dela? Então, às vezes, coisas pequenas, né, onde eu trabalho, que é assim, outro dia eu fui no correio, resolvi um correio dentro do hospital, que eu precisava devolver uma roupa que eu comprei, e aí o colaborador falou assim, você é a Vânia? Eu falei, sou. Ele falou, você sabe que as pessoas gostam de você aqui, né? Eu falei, sério? Ele, sério. Disse que você sabe até o nome do cachorro. Eu falei, pior que sei, viu? Porque tem essa coisa de se interessar genuinamente para aquela conversa. Eu, quando faço um a um com alguém, eu coloco o celular no modo avião. Mas não é que eu coloco, eu mostro para ela que coloquei. E quando eu ouço você falar de estudo, eu lembro assim, cara, o que acontece? Que tem lideranças que tem esse interesse genuíno pelo outro e pela entrega. E que tem lideranças que, por algum motivo, elas estão mais na entrega do que nas pessoas, né? Até tem que ver a entrega, mas tem que ver as pessoas. E outro dia eu estava vendo no Instagram uma pessoa falar sobre liderança. Ele falou 4 passos para você decidir quem vai ser uma liderança. E aí o segundo passo, o primeiro era importante também, mas o segundo passo, para mim, que era crucial, você já perguntou se essa pessoa quer ser uma liderança de pessoas? Porque envolve esse interesse genuíno pelo outro. Né? Para você ter esse impacto, você não passa isso se você não tiver um interesse genuíno pelo outro. Você não vai saber pelo menos o nome do cachorro, talvez você não saiba. Não? E aí eu fico pensando, tem uma parte que é como a gente desenvolve as pessoas naquela posição. Tem uma parte que as pessoas estão entendendo o que é ser uma liderança? Qual a diferença de ser liderança de processo e pessoas? O que é ser liderança dos dois? E estão tendo o apoio da instituição para tanto entender quanto se desenvolver nisso? Eu lembrei muito quando você falou isso. Mas esse é o grande desafio, porque uma geração disse que ser líder era saber de tudo e era mandar nas pessoas. Era outro momento, né? É outro momento. Eu lembro que eu tinha uma líder que quando ela chegava, eu mudava a minha tela do computador, ou eu fingia, sei lá, estava conversando e fingia que estava trabalhando em outra coisa. E hoje, eu tento construir uma liderança que Vânia, ainda bem que você chegou, olha o que eu tô olhando, olha o que eu tô vendo aqui. Mas não é comum, porque é o cargo ainda, né? Sim. Não é a pessoa. Mas eu gosto de metodologia. 2 coisas que eu gosto muito, para mim, seria um dos futuros do trabalho, isso, se não fosse a pandemia, né?
eu conheci uma metodologia, tem uma metodologia que chama GOR, que é uma metodologia de autogestão. Você trabalha as pessoas para que elas saibam fazer a sua autogestão, porque agora, principalmente com o home office e tudo, quem não é visto não é lembrado? Uhum. Quem não tem consistência não é lembrado. E como a gente trabalha isso? Uhum. As pessoas escolherem o trabalho por missão, né? Então, eu trabalho hoje num projeto tal. Eu estou me organizando para daqui a um ano eu quero, sei lá, estar na Malásia e fazer o projeto Y. Então, tem um desafio hoje. Lidar com o híbrido ainda vai ser um grande desafio. Porque a percepção é muito... O que é a percepção? Dados, mais a intuição, mais uma série de coisas. E por isso que... Outro dia, recente, eu estava numa reunião e a minha percepção foi questionada. Porque eu fiz uma fala, só que a pesquisa não tinha saído ainda. Uhum. E aí, o outro diretor falou, isso é sua percepção. Eu falei, você sabe o que é percepção? A percepção são dados, mais fatos, mais o meu repertório. E eu estou dizendo para você que o resultado vai ser ruim. Não deu 5, 6 dias, saiu o resultado da pesquisa. E a pesquisa era como a minha percepção. Eu queria estar errada, porque a pesquisa foi ruim. Uhum. Mas ao responder, eu disse, na reunião tal, a minha percepção foi questionada, eu vou te trazer qual é o conceito de percepção. Porque fica muito de... e aí eu falo um pouco da liderança feminina, né? Como a gente usa o maternar para o ambiente de trabalho. Uhum. Como você usa a intuição, o intuir e a percepção para o mercado de trabalho. Isso é um elemento que é seu, é único, ele é individual, é o que te faz diferente. Então, às vezes, eu vejo algumas mentoradas e falam assim, principalmente mulheres, mas eu queria ser como fulano. Eu falei, bom, acabou essa mentoria aqui, né? Porque se você quer ser como fulano, você não quer ser como você é. Então, vamos tentar entender o que faz sentido para você e o que não faz, e qual é a lacuna dela que talvez você vai preencher. Ou dele, talvez você vai preencher. Porque não adianta disputar espaço. Ou você amplia o seu espaço para caber mais, ou então você está no lugar errado, vai fazer outra coisa. E tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem, né? Esse tá tudo bem é importante. E essa autenticidade também, para mim, é um componente bem importante em liderança, né? Porque quando a gente tenta replicar um modelo que a gente conheceu, que a gente, né, passou, um gestor, uma gestora que a gente admira, a gente perde a oportunidade de encontrar uma autenticidade muito mais poderosa, às vezes, né? Com certeza. Isso é importante. Bom, Vânia, muito obrigada. Eu fiquei assim, nossa, muito... você é fantástica. Profundo, né? Muito, assim, eu fiquei muito impactada mesmo, sabe? Com os exemplos, com a vivência. Nem precisei explicar exatamente... perguntar para você explicar o que você faz, porque nos seus exemplos você já trouxe o que você faz, qual é a profundidade e qual é a abrangência de gestão de crise que você faz, qual é a mobilidade do pessoal, qual é o tipo de decisão que você tem que tomar. Então, assim, o que eu queria te falar é que você tem uma habilidade, uma força genuína, assim, muito fantástica, uma capacidade absurda. E é, de fato, muito inspirador ouvir sua história, em todos os sentidos, assim. Então, eu fiquei muito feliz da gente poder ter essa conversa e poder passar as histórias, os aprendizados e, quem sabe, fazer com que as pessoas entendam um deparo, né, para outros tipos de crise, né? Como é ser liderança em tempos de crises em outras organizações, né? De uma forma genuína mesmo de cuidar de quem lida com aquela crise. Então, muito obrigada, de verdade. Eu que te agradeço, acho que conteúdos como esse faz muita diferença na nossa liderança, né? Eu falo, gente, porque há alguns anos, né, há 10 anos eu não tive a oportunidade de conhecer, viver, ouvir e aprender. Acho que esse modelo de conteúdo que a gente pode ouvir do carro, que a gente pode ouvir, né, e pode agregar conhecimento de forma simples, com profundidade e com pessoas que têm de fato interesse em mudar a gestão, né, e deixar o mercado de trabalho um pouco mais fácil para as próximas gerações, para que a gente possa desfrutar, né? Hoje a gente ocupa tanto espaço, luta tanto por espaço, que nós trabalhamos para que
possivelmente a próxima geração desfrute mais os espaços. Então, isso é muito bom. É verdade. E eu vou repetir uma frase que uma das minhas entrevistadas falou. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. É verdade. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. E quando a gente traz essas histórias, pra mim, é assim, eu costumo fazer assim, abre a cabeça. O assim, efeito ahá, né? Dá um efeito ahá, tipo, mas existe isso, mas tem aquilo, mas aquela história. Então, pra mim, ter essas conversas e poder, sabe, trazer pra mais pessoas é fantástico. Né? Então, por isso que eu costumo falar. São histórias inspiradoras de pessoas mais inspiradoras ainda. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? De verdade. Parabéns por tudo que você fez. Obrigada. Que você continua fazendo e que você continue fazendo. É muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada. Gente, o Pode Liderar Podcast de hoje foi esse. Um monte de reflexão sobre crise, sobre liderança, sobre gestão de time, sobre autoconhecimento. E como eu falei, eu espero que isso faça com que a gente entenda melhor o que acontece em algumas pontas de crise de saúde, né, que às vezes a gente nem imagina, e que sirva também, acho que, de inspiração para outros segmentos, entender como é que a gente faz uma gestão genuína de time num momento de crise, né? E esse componente humano, assim, ficou muito, muito forte aqui na nossa conversa, entre outros. Então, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Obrigada, até a próxima!